Se você se sente perdido, confuso, como se estivesse andando sem direção, mesmo tentando fazer tudo certo, preste muita atenção nisso, porque esse sentimento pode não ser apenas emocional, pode ser espiritual. E mais do que isso, pode ser um sinal que você nunca aprendeu a interpretar. Porque nem sempre se sentir perdido significa que você saiu do caminho. Às vezes, significa que Deus está te tirando de um caminho que nunca foi seu. A maioria das pessoas entra em desespero quando não entende o que está acontecendo, quando os planos não dão certo, quando as respostas não vêm, quando o coração fica inquieto e imediatamente pensam: Deus me abandonou, eu fiz algo errado, minha vida está fora de controle. Mas e se não for isso? E se esse sentimento de estar perdido for exatamente o começo de um novo nível de direção? Existe uma diferença profunda entre estar perdido e estar sendo guiado por um caminho que você ainda não compreende. E quem não tem discernimento espiritual confunde os dois. Por isso sofre, se desespera e toma decisões precipitadas que pioram ainda mais a situação. Imagine alguém no meio de uma neblina densa. Ele não consegue ver o caminho, não consegue enxergar o que está à frente. Isso dá medo, dá insegurança, mas o fato de ele não enxergar não significa que o caminho não exista. Significa apenas que naquele momento a visão dele está limitada. E é exatamente assim que muitas pessoas estão vivendo espiritualmente. O problema não é a ausência de direção. O problema é a incapacidade de perceber a direção. E aqui está algo que pode mudar a sua forma de enxergar tudo. Deus, muitas vezes, remove a clareza antes de revelar o propósito. Ele permite momentos de confusão para te ensinar a depender menos da sua própria visão e mais da direção dele. Você quer saber por quê? Porque enquanto tudo está claro, você confia em você. Mas quando tudo fica incerto, você é forçado a buscar a Deus de verdade. Esse sentimento de estar perdido pode ser o convite que Deus está usando para te levar para mais perto dele. Mas a maioria não entende isso. E por não entender, tenta resolver no controle, na pressa, na ansiedade. Quer respostas rápidas, quer clareza imediata, quer voltar ao normal. E nesse processo acaba se afastando ainda mais do propósito. Agora pense em Moisés. Antes de liderar um povo inteiro, ele passou anos no deserto. Anos. Sem palco, sem reconhecimento, sem sinais claros de que algo grande estava sendo preparado. Do ponto de vista humano, parecia que a vida dele tinha parado. Parecia perda de tempo. Parecia um caminho sem sentido. Mas não era. Era preparação. Era no silêncio, na rotina simples, na aparente ausência de direção que Deus estava moldando Moisés para algo muito maior. E quando o momento chegou, ele estava pronto. Quantas vezes você já pensou que estava perdido, quando na verdade estava sendo preparado? Esse é o ponto que poucos conseguem discernir. Porque preparação não parece propósito no começo. Parece confusão, parece atraso, parece desconexão. Mas Deus não trabalha na lógica da pressa. Ele trabalha na lógica do processo. E se você não entende isso, você se desespera no meio do caminho. Outro exemplo poderoso é o de Davi. Ele foi ungido rei, mas não assumiu o trono imediatamente. Entre a promessa e o cumprimento, houve perseguição, rejeição, cavernas, momentos de solidão. Davi sabia o que Deus tinha falado, mas a realidade não refletia aquilo. E aí entra o perigo, porque quando o que você vê não combina com o que Deus prometeu, você pode começar a duvidar. Se Davi tivesse olhado apenas para as circunstâncias, teria concluído que estava perdido. Mas ele entendeu algo essencial. Nem todo momento de confusão é ausência de Deus. Às vezes, é exatamente onde Deus está trabalhando mais profundamente. E isso nos leva a uma verdade que pode confrontar você agora. O sentimento de estar perdido muitas vezes nasce quando Deus começa a quebrar suas expectativas. Você tinha um plano. Você imaginava um caminho. Você criou uma expectativa de como as coisas deveriam acontecer. E quando Deus muda isso, quando Ele fecha portas, quando Ele altera o percurso, você se sente perdido. Mas não é porque Deus te abandonou. É porque Ele está te redirecionando. E redirecionamento dói, porque envolve abrir mão do que você queria. Envolve confiar sem entender. Envolve caminhar sem ter todas as respostas. E é exatamente aí que o discernimento espiritual faz toda a diferença. Sem discernimento você entra em crise. Com discernimento você entra em processo. Sem discernimento você reclama. Com discernimento você aprende. Sem discernimento você tenta voltar atrás. Com discernimento você avança mesmo sem ver.
Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Nem todo sentimento de perda é negativo. Existem perdas que são necessárias, existem desconexões que são proteção, existem finais que são na verdade começos disfarçados, mas você só percebe isso depois. No momento tudo parece confuso, e é por isso que tanta gente toma decisões erradas nesse período, porque quer sair da sensação de estar perdido o mais rápido possível, e faz isso tomando atalhos. Mas atalhos, na maioria das vezes, te tiram do caminho certo. Você força uma decisão, entra em um relacionamento, aceita uma oportunidade, muda de direção. Não porque tem clareza, mas porque quer aliviar o desconforto. E isso é perigoso, porque o desconforto nem sempre é um problema. Às vezes é um processo necessário. O deserto não é um erro. O silêncio não é abandono. A confusão não é o fim. Pode ser exatamente o meio. Agora pensa em Jesus no deserto. Antes de começar o ministério, ele foi levado ao deserto. Não por acaso, não por erro, foi direcionado para lá. E naquele lugar, aparentemente vazio, aconteceu algo decisivo. Foi ali que ele venceu tentações. Foi ali que ele fortaleceu sua identidade. Foi ali que ele se preparou espiritualmente. Do lado de fora parecia isolamento, mas por dentro era fortalecimento. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você olha para a sua vida e vê falta de direção. Deus olha e vê alinhamento acontecendo. Você vê atraso, Deus vê preparo. Você vê confusão, Deus vê construção. Mas para enxergar isso, você precisa mudar a forma como interpreta o que está vivendo. Você precisa parar de olhar apenas com os olhos naturais, porque os olhos naturais só veem o que está na superfície. O discernimento espiritual revela o que está por trás. E aqui está o ponto mais importante dessa mensagem. Você não está perdido se Deus ainda está te guiando. E se você está buscando, se você ainda sente inquietação, se você ainda se importa com a direção da sua vida, isso já é um sinal de que Deus não te deixou. Pessoas realmente perdidas não buscam direção. O fato de você estar aqui, ouvindo isso, já mostra que existe algo dentro de você que ainda quer acertar, que ainda quer entender, que ainda quer se alinhar. E isso é espiritual. Agora, ao invés de lutar contra esse momento, faça algo diferente. Pergunte a Deus: o que o Senhor está me ensinando nisso? Essa pergunta muda tudo, porque tira você da posição de vítima e te coloca na posição de aprendiz. E quando você se posiciona assim, o discernimento começa a crescer. Você começa a perceber detalhes que antes ignorava. Começa a entender situações que antes pareciam aleatórias. Começa a sentir direção mesmo sem ter todas as respostas. E aos poucos, o que parecia confuso começa a fazer sentido. Não porque tudo se resolveu de uma vez, mas porque você começou a enxergar de forma diferente. E isso é maturidade espiritual. Agora eu quero falar diretamente com você que está se sentindo perdido hoje. Não tome decisões no impulso. Não corra para qualquer direção só para sair dessa sensação. Não volte para lugares que Deus já te tirou só porque lá parecia mais seguro. Confie no processo, mesmo que você não entenda tudo agora, porque Deus não se perde no caminho. E se Ele está conduzindo, existe um propósito sendo construído. Mas você precisa permanecer. Precisa confiar, precisa desenvolver discernimento. E isso não acontece no barulho, acontece no secreto, na oração, na busca sincera, na disposição de ouvir. E talvez seja exatamente isso que Deus está tentando te ensinar nesse momento. Te ensinar a parar, a silenciar, a depender, a confiar de verdade. Não apenas quando tudo está claro, mas principalmente quando não está. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: eu confio mesmo sem entender. Isso é mais do que uma frase, é um posicionamento espiritual. E se você quer continuar recebendo mensagens assim, que te ajudam a enxergar além do natural, se inscreve agora no canal e ativa as notificações. E não esquece de deixar o like, porque isso faz essa mensagem chegar a outras pessoas que também estão se sentindo perdidas, mas que precisam entender que isso pode ser apenas o começo de algo maior. Porque no fim, não é sobre estar perdido, é sobre aprender a ser guiado.
E Deus ainda está guiando você.